Olá pessoal, na presente aula nós vamos tratar ainda de planos refletores, mas com uma antena específica, a antena refletor de canto, ou refletora de canto. Nós vamos considerar um elemento filamentar de corrente, que é paralelo a dois planos condutores. Então aqui eu tenho um plano condutor de condutividade infinita, e aqui nós temos outro plano condutor ideal de condutividade infinita, formando um corner, ou seja, um canto. Tá? E a antena, ela é disposta paralela, então tem um plano aqui e um outro plano aqui, e a antena está disposta paralela aos planos condutores. Tá? Os ângulos formados pelo ponto origem até a antena com ambos os planos refletores são de 45 graus, no caso em que a gente está considerando que o ângulo formado pelo corner aqui é de 90 graus, pelo canto é de 90 graus. Mas naturalmente você pode fechar esse ângulo ainda mais. E também você poderia eventualmente deslocar a antena aqui em relação ao ponto da bissetriz. Em relação à bissetriz, você poderia colocar o elemento radiante em uma posição diferente aqui. Não há problema quanto a isso, mas essa análise eu deixo para você fazer. Nós vamos fazer esse caso aqui, que é muito importante, é uma antena bastante utilizada. E a ideia central está aqui. O final das contas é você localizar as coordenadas do ponto fonte e dos pontos imagens perante os planos que existam aí, tá? A ideia de colocar os planos dessa maneira dispostos aqui é que se você usar essa forma aqui, olha, por exemplo, x, y, e você colocar um plano aqui e outro aqui, as coordenadas do ponto aqui ficam mais complicadas nesse sistema de coordenadas, vou chamar de y' e x', ou x1, y1. Então, é melhor você deixar rotacionar o sistema de coordenadas de tal maneira a ficar com essa configuração aqui, onde o eixo x é aquele que passa pela origem e pela antena. E aí você vai ter os dois planos refletores, né, formando 90 graus. Então é um par de planos em 90 graus e a antena está aqui no meio. Idealmente, os planos refletores eles são infinitamente extensos e eles são perfeitamente condutores e maciços. No mundo real, não é exatamente isso que acontece, tá? Então vamos discutir um pouquinho mais a respeito dos planos refletores no mundo real. Tá? Então, idealmente, planos refletores infinitos e ideais, e condutividade infinita, condutividade tendendo a infinito. Ou seja, são ideais esses planos. Na prática, você não utiliza condutores maciços, e sim malhas metálicas de dimensões finitas. Né? Então, uma antena real, ela teria, vou ilustrar o plano condutor aqui, tá? O plano condutor ele não vai ser maciço, em primeiro lugar, ele vai ser constituído de uma malha, de fios, em geral, de condutores, uma tela. Pode ser uma tela, ou então só elementos dispostos na mesma orientação do dipolo que você vai usar. Tá? Então, tipicamente, ou essa tela está construída só com condutores na mesma orientação do dipolo, ou então uma grade mesmo. Né? Tipicamente uma grade. As dimensões, esse plano seria infinitamente extenso, né? Estou olhando para um deles, aqui eu teria dois planos assim. Tá? Tipicamente, essa dimensão aqui, que é o lado X e o lado Y desse plano, ou sei lá qual, lado A e lado B, só para a gente não misturar com o sistema de coordenadas que a gente está utilizando. Normalmente, essas dimensões aqui, elas têm que ser feitas idealmente muito maiores do que o lambda. Essa seria a ideia.
Tá? Mas você, dependendo da frequência, por exemplo, vai fazer um refletor de canto em 1 GHz. O lambda seria da ordem de 30 centímetros. Então você vai fazer alguma coisa da ordem do lambda, 2 lambdas, talvez. Não muito maior do que o lambda. Tá? Então isso aqui seria o ideal. Na prática, não dá para fazer isso muitas vezes. Agora, um ponto importante é que eu tenho essas dimensões aqui, ó. Eu vou chamar de essa aqui, ó, Lzinho A e Lzinho B, tá? Que seriam as distâncias, as dimensões dos furos. Isso sim é importante, que LA e LB, esses têm que ser muito menores do que o lambda utilizado. Então, digamos que você vai fazer um plano refletor, que é um quadrado de lado lambda, por exemplo, o lado é igual ao comprimento de onda, ou 2 lambdas, por exemplo, tudo bem. Você tem os lados aqui, 2 lambdas, 2 lambdas. Digamos. A questão é que a tela que você faz aqui, porque o plano não é maciço, não é de condutor maciço, tipicamente, é de tal maneira que as dimensões LA e LB sejam bem menores do que o lambda. Então, por exemplo, se você vai para a faixa de microondas, tipicamente você vai ter lambda da ordem de 30 centímetros e o espaçamento na malha aqui é da ordem de milímetro ou 1 centímetro ou algo assim. Tá? Já se você vai para comprimentos de onda bem maiores, ou seja, frequências menores, o espaçamento entre esses condutores da malha pode começar a ser maior, porque mesmo sendo aqui da ordem de, digamos, 10, 15 centímetros, se o lambda for da ordem de 10 metros ou 5 metros, a condição de você poder considerar esse plano como um bom plano condutor é satisfeita. Tá? Então, essa é uma ideia importante aqui na hora de você considerar planos condutores na prática. Qual que é a questão? No mundo real, se você tem uma malha, ao invés de você ter um plano condutor maciço, você vai ter um pouco de difração de campo aqui, nesses furinhos aqui, ou seja, o campo vaza por aqui. Então você tem que fazer ele pequeno comparado ao lambda, para você não ter um efeito, para que você não tenha um efeito muito pronunciado. E o plano deveria ser infinito, o que não vai acontecer, mas deveria ser infinito para você evitar as difrações de borda. Né? Então essa que é a questão. Para todos os fins, para fins de cálculo analítico, vou colocar aqui analítico porque a gente vai obter expressões, fórmulas fechadas. Vamos considerar planos refletores ideais. Ou seja, aqueles que seriam supostamente infinitamente extensos, que têm condutividade infinita, que são espelhos ideais. Então essa que é a consideração que a gente tem que fazer aqui, ok? Pois bem, dito isso, uma outra coisa importante é que o efeito do aparecimento de várias imagens, a depender do ângulo que você use, né, ou para qualquer ângulo que você use, é chamado efeito caleidoscópio. Mas, efetivamente, você poderia pensar no caso geral, em que eu vou colocar aqui o ângulo de 90 graus, que é mais fácil de fazer esse desenho, tá? Se você tem uma antena, o dipolo está aqui, digamos, né, na bissetriz. Esse dipolo está aqui. E eu quero analisar qual é o valor de campo nesse ponto que está bem aqui. Tá? Do ponto de vista da operação real, primeiro, esse dipolo ele emana um sinal direto naquele ângulo. Ele emana um sinal que é refletido aqui e chega lá. Ele emana um sinal que é refletido, digamos assim, neste plano aqui e chega lá.
e ele emana um outro sinal que poderia ser refletido aqui. Eu não sei se vou fazer essa figura ficar muito clara, porque é meio complicado de desenhar na mão esse gráfico, mas ele reflete aqui. O ângulo é tal que ocorre uma reflexão para esse segundo plano e o raio chega lá, ó. Então você veja que nessa situação em que você tem um canto de 90 graus, você tem 4 raios chegando até lá. E isso é o resultante de você supor que existam efetivamente como se fossem 4 antenas, né? Esse cara daqui, ó, aqui o meu gráfico não ficou muito bom, mas ele faz o papel da imagem invertido em fase, porque quando você tem o condutor paralelo ao plano, a condição de reflexão aqui nesse ponto inverte o sinal do campo, então a fase que chegaria lá tem um pouco a ver com isso, né? A questão de condições de contorno. Esse outro cara que chegou até lá é como se ele tivesse vindo de uma outra fonte. Cada um desses raios aqui teria uma outra fonte. Tá? Nesse caso, fica exatamente formando um quadrado aqui, quando está exatamente na bissetriz, e aqui você tem um ângulo de 90 graus. Mas, basicamente, você poderia tratar a análise de campos aqui como se fosse a antena e todos os raios que chegam até um ponto θ vindo de reflexões a partir dos planos existentes. Esse tipo de análise com reflexões, a partir de reflexões, te permitiria colocar qualquer formato de plano aqui, formando qualquer angulação. O trabalho todo seria descobrir aonde que estão esses pontos fixos que correspondem às antenas imagens, e dependendo do ângulo você pode ter infinitas imagens, esse que é o grande problema, tais que os raios chegam até lá, naquele ponto de observação. E esse ponto ele está variando, obviamente, né? Aqui é um certo ângulo θ, eu teria um outro ângulo, um ângulo φ, digamos que esse aqui é o eixo x, né? Então esse aqui seria um determinado ângulo φ até aquele ponto lá. Mas essa é a ideia por trás. Você tem essencialmente que descobrir quantas imagens são necessárias para fazer cumprir a ideia de que a antena radia um raio direto e vários raios refletidos nesses planos, onde podem existir reflexões duplas, ou seja, no primeiro plano, chegar no segundo e chegar até o ponto de observação, de tal maneira a descobrir qual é o campo resultante lá. Então, o método da imagem é esse. É pensar o seguinte: bom, o raio está vindo desse ponto, mas é como se estivesse emanando daqui, ó. Esse raio número 4 que eu ilustrei aqui, ele vem até aqui, reflete e chega até lá. Tá? É como se ele estivesse emanando daqui. Tá? Então, essas figuras feitas aqui no quadro, elas não ficam tão boas porque deveria ter uma régua, uma escala, o ângulo de reflexão e o de incidência são exatamente iguais e tudo mais. Essa distância daqui até aqui tem que ser igual a essa distância daqui até aqui. Ou seja, é um trabalho basicamente de, vou chamar assim, ótica geométrica, para você descobrir aonde estariam essas imagens. Aí sim, você pode remover o plano ou o conjunto de planos e trabalhar só com as antenas imagens. Então, eu reforço aquilo que, de certa maneira, foi dito na aula passada. Bom, mas nós vamos voltar aqui para o nosso problema concreto, que é o do refletor de canto. Então, qual é que é o nosso problema? Nós temos aqui um eixo Y e um eixo X, um conjunto de eixos X e Y. Nós temos um plano refletor que está colocado formando um ângulo de 90 graus com outro plano refletor. Esses planos refletores são tomados como sendo infinitamente extensos. A antena de alimentação ela está simetricamente disposta com distância L. E aí, se eu fizer o prolongamento desses planos para cá, olha, o que eu vou ter? Eu vou ter uma imagem aqui, por conta de ser um elemento
filamentar paralelo a um plano, a corrente que aparece aqui aparece invertida, então é menos I. E ela está, como isso aqui está distante L do canto, essa distância aqui também é L, então isso aqui também é L. Pense o problema deslocando essa antena do centro aqui, ou da bissetriz. Aí você vai ter que ficar pensando nas coordenadas, tá? Ou seja, uma distância L e um certo ângulo alfa em relação à bissetriz. Você vai ter que achar as coordenadas, dá um pouco mais de trabalho. Essa antena, ela produz uma imagem aqui, também distância L, com corrente I, e esta aqui sobre esse plano, ou essa sobre esse plano, produz uma imagem também com a corrente invertida menos I, e também distante L aqui. Então, o que eu preciso descobrir? Eu preciso calcular disso aqui um fator de arranjo, que é uma função de θφ. Esse é o trabalho essencial. E eu preciso descobrir onde que estão as coordenadas das antenas. Coordenadas. Esse é o trabalho essencial. Então, quais são as coordenadas? Desse cara aqui, ó, as coordenadas são para x, L, para y, 0 e para z igual a 0, porque eu posso centralizar em relação aos variáveis x e y, mas ela está deslocada em x uma distância L. Essa imagem aqui, por outro lado, ela está numa coordenada 0, L para y e 0 para x, L para y e 0 para z. Essa aqui está em menos L, 0, 0. E essa aqui está em 0, menos L e 0. Então, eu tenho as coordenadas das 4 antenas aí. Só que 3 delas são imagens. Então, esse aqui é o objeto real, é a antena, é o objeto. Essas 3 aqui, ó, são as imagens. Okay? Essas 3 são imagens. Então, o fator de arranjo, ele é sempre dado por aquela expressão que a gente já conhece, somatório sobre J indo de 1 até a enésima antena, a J elevado a IK ponto R, vetor R das coordenadas do Jésimo elemento. Eu preciso lembrar que K.RJ é simplesmente K vezes XJ seno θ cosseno φ, mais YJ seno de θ seno de φ, mais o Z do Jésimo elemento cosseno de θ. Não temos em nenhum desses elementos aqui variável Z, mas para 2 deles eu tenho componente X e o restante zero. Para 2 deles nós temos componentes Y e o restante zero. Tá? Detalhe, né? Para esse cara daqui, ó, o A1 que eu vou chamar é 1. Para esse aqui, seria o terceiro, é igual ao A1. Esse aqui, ó, o A2 é igual a menos o A1, ou seja, menos 1. E esse aqui, ó, que é o A4, é igual ao A2, que é igual a menos 1. Portanto. Então, eu tenho todas as amplitudes e coordenadas de todos os pontos aí. A tarefa não é tão complicada assim. E aí nós podemos substituir no fator de arranjo. Ou seja, fazendo essa conta, o que nós vamos ter? Fator de arranjo vai ser igual. Todas as amplitudes são 1 em módulo. Eu vou pegar esse elemento aqui, ele vai ter E elevado a IK, L seno θ cosseno φ, porque ele tem 0 para a coordenada Y e 0 para a coordenada Z. Então ele vai dar IKL seno θ cosseno φ, mais esse outro termo que está bem aqui, ó, ele vai ter o quê? 0 para a componente X, L para a componente Y e 0 para a componente Z. 0, L, 0, então ele vai ser o fator E elevado a IK. L, seno de θ, seno de φ, mais exponencial de IK menos L, né, porque é a coordenada dessa antena aqui, vai ter a mesma cara que esse, seno de θ, cosseno de φ,
mais o fator que é o com o menos o y aqui. Então, menos IKL seno de θ seno de φ. O que nos dá, então, um total de 2 vezes cosseno, é uma soma de dois cossenos, né? Cosseno de KL seno de θ cosseno de φ mais cosseno de KL K vezes L seno de θ seno de φ. Desculpa. Desculpa aqui. Eu estou esquecendo do sinal, né? Essa antena aqui, que está situada aqui, tem uma amplitude mais. Essa que está aqui, ó, ela tem uma amplitude menos. E essa que está aqui embaixo tem uma amplitude menos. Tá? Então, na verdade, o que nós vamos ter é um fator 2 vezes cosseno de KL seno de θ cosseno de φ menos cosseno de KL seno de θ seno de φ. Essa é a expressão resultante para o fator do arranjo. Bom, agora nós podemos inserir isso no potencial transversal. O potencial transversal vai ser menos μ0, o fator 2 aqui vai produzir um fator com o 4π cancelando um fator de 2, o fator de onda esférica, o fator do elemento, que seria a transformada de Fourier do elemento que estou usando aqui. Então ele fica aí tilde K cosseno θ, vezes o seno de θ, sempre presente lá na hora que eu elimino a variável radial. Então note, eu sempre estou priorizando colocar o eixo Z na orientação do fio. Essa é a minha convenção. Se você convencionar de outra maneira, a expressão fica diferente. E na hora de eliminar a componente radial, a coisa pode não ficar tão simples. Então, nós estamos fazendo aqui uma priorização, que é eixo Z é o eixo do filamento. Aí os outros eixos você tem liberdade para escolher. Tá? Mas, claro, dá para escolher. Se alguém quisesse colocar ZX aqui, o objeto ao longo de Y, aí o potencial vetor ficaria na direção de Y, você teria que expressar o AY em componentes esféricas, eliminar a componente radial, e aí ele fica mais complicado em geral. Tá? É uma fórmula diferente. Quando você faz o gráfico fica idêntico a menos de uma rotação, mas é possível fazer. Então aqui nós temos exatamente essa expressão, sempre convencionando adotar o eixo do elemento como o eixo Z. Se você tiver elementos inclinados, aí a coisa fica complicada, porque realmente não tem muito o que fazer, você tem que trabalhar com isso. Mas quando você tem elementos todos orientados ao longo de um determinado eixo, não tem nenhuma antena rotacionada em relação às demais, você pode escolher o eixo desses fios, desses filamentos, para ser o eixo Z, que facilita, no meu entender, facilita a conta. Aí nós vamos ter essa expressão que vem do fator de arranjo. Esse 2, como eu falei, cancelou o fator 4π aqui, deixando só 2π aqui. Cosseno de KL, seno de θ, cosseno de φ, menos cosseno de KL, seno de θ, seno de φ. Na direção de θ. Então esse aqui é o nosso potencial vetor para essa antena refletora de canto. Bom, o que mais que a gente pode fazer? Calcular o campo de radiação, elétrico, magnético, etc. Passar pela densidade de potência total radiada. Mas eu sei que, se eu não estou muito interessado em ficar fazendo análise de constantes, o S de radiação, ele é exatamente, né, ômega quadrado dividido por 2 vezes a impedância do vácuo, vezes o módulo do potencial transverso ao quadrado. Mas isso aqui é igual às constantes todas que eu tenho aqui, que eu vou chamar de um S0 sobre R quadrado, que vem aqui desse fator R quadrado,
módulo disso é 1, etc. Então, é um S0 sobre R quadrado, um conjunto de constantes aqui, ou seja, não dependentes de θφ, K cosseno de θ módulo quadrado, seno quadrado de θ vezes o quadrado disso aqui, ou seja, cosseno de KL, seno de θ, cosseno de φ, menos cosseno de K vezes L, seno de θ, seno de φ. Então, essa expressão ao quadrado, né? E aqui eu não preciso colocar módulo, esse seria complexo, eventualmente. Mas esse aqui são duas quantidades reais puras, não preciso ficar me preocupando muito, então. Então, nós temos uma diferença entre dois cossenos e tudo isso ficará ao quadrado. Desse vetor de Poynting, eu posso tirar, então, que a diretividade ela é simplesmente D0, que é uma quantidade que eu tenho que calcular, normalmente numericamente, eu vou calcular esse número, vezes módulo de I til K cosseno de θ ao quadrado, seno quadrado de θ vezes esta função aqui. Ou seja, do Poynting eu só pego a dependência angular, né, que é uma continuidade do produto. Estou escrevendo aqui na linha de baixo. Então, o que nós teríamos? Cosseno de KL, seno de θ, cosseno de φ, menos cosseno de KL, seno de θ, seno de φ. Isso tudo módulo ao quadrado. Essa seria a expressão geral para a diretividade angular de uma antena refletora de canto. Então, expressão para uma refletora de canto. Bom, dito isso, o que acontece? Nós sabemos que um elemento filamentar, se eu pegar um dipolo de meia onda, tá? Exemplo, o elemento é um dipolo de lambda meios, comum de utilizar nesse caso. Então, eu sei que, nesse caso, o módulo de IK cosseno de θ tem máximo vezes esse seno ao quadrado que está aqui, ó, vezes seno quadrado de θ, tem máximo em θ igual π sobre 2, ou seja, em 90 graus. Então, nós temos isso. Nós temos o canto, a antena está aqui no meio desse canto. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui essa ilustração. Tá? Nós temos o canto aqui, formando 90 graus, o refletor está lá, e eu sei que o máximo de radiação é no plano que é cortado pelo fio, em 90 graus. Então, basicamente, no plano XY, que eu tenho o máximo. E aí eu posso dizer o seguinte, que eu vou ter uma função d de φ para θ igual a π sobre 2, ou seja, eu vou colocar assim, ó, dπ sobre 2 de φ, igual a um d0', que é correspondente a d0, esse valor dessa função avaliado em θ igual a 90 graus, vezes cosseno de KL cosseno de φ, menos cosseno de KL seno de φ. Tudo isso ao quadrado. Essa é a expressão que nós temos nesse plano. E essa expressão, assim como a de cima, lembre bem, ela vale para, se nós lembrarmos que o canto ele está simétrico em relação ao eixo x, esse aqui é o eixo x e esse aqui é o eixo y, ela vale para qualquer ângulo φ que você meça entre 0, ou melhor dizendo, entre mais 45 graus vindo para cá e menos 45 graus indo para lá, ou seja, de menor ou igual a menos 45 graus, menor ou igual a 45 graus e maior ou igual a menos 45. Ou se você preferir, pode escrever isso aqui
da forma mais correta, que é em unidades de radianos, ou seja, entre menos π sobre 4 e mais π sobre 4. Então, essa expressão aqui é válida dentro dessa região. Então, note que quando com um único plano a gente dividiu o universo em dois e só existe o mundo de cima, ou um dos hemisférios, com dois planos a gente dividiu o mundo em 4 pedaços, sendo que só é real esta parte aqui, ó. Ou seja, entre menos 45 e mais 45 graus em relação ao ângulo φ. Então, nós podemos fazer um gráfico disso aqui. O comportamento depende essencialmente da distância. Se eu quiser, veja só, se eu quiser o máximo em φ igual a zero, tá? Para máximos em φ igual a zero, porque veja só, agora eu tenho o refletor de canto aqui, o dipolo está aqui, e eu posso ter qualquer diagrama de radiação, eventualmente aqui, digamos que eu tenha lóbulos laterais aqui, ó. Tá? Eu tenho que fazer a conta com essa equação aqui. Eu posso fazer o gráfico disso aqui. Tá? Mas não, eu quero que tenha um máximo na direção para frente no eixo X. Eu quero que ocorra um máximo para lá. Então, nessa situação, essencialmente, eu poderia colocar φ igual a zero nas duas expressões aqui, nas duas parcelas aqui, e nós teríamos então cosseno de KL, cosseno de zero é 1, menos 1, porque eu vou ter cosseno de zero, menos 1, certo? Isso aqui, módulo ao quadrado, tem que produzir 1, que é o máximo que o cosseno pode produzir. Né? Eu tenho uma ou um fator de menos 1. Na verdade, eu poderia ter, já que isso aqui é uma diferença, né? O cosseno indo para 1 aqui e para 0 aqui, eu teria cosseno de 0 é 1, cosseno de 0 aqui é 1, então cosseno de KL, esse cara poderia valer menos 1. Né? Então, se ele valer menos 1, você vai ter um fator aqui que é exatamente o 2 ao quadrado, que é 4. Né? Você teria esse fator aí, que é um fator máximo possível. Mas isso acontece quando o KL é um múltiplo de π ímpar. M ímpar. Okay? Naturalmente que positivos, né? Porque L é uma distância positiva. Eu não vou fazer essencialmente distâncias negativas. Né? Não tem como fazer. Então isso aqui te daria 2π vezes L sobre lambda igual a um múltiplo de π, o que corresponde a fazer L igual a um múltiplo ímpar, sempre lembrando, um múltiplo ímpar de lambda sobre 2. Isso. Então, seria nessa circunstância. Eu vou ter um lóbulo nessa direção também quando o KL é um múltiplo. Desculpa. Para 2π não pode ser, né? Tem que ser M ímpar. Correto aqui. Uma outra condição possível é quando a quantidade K vezes L é igual a essencialmente um valor que te dê múltiplo de π sobre 2, múltiplo ímpar, porque esse cosseno vai para zero e aquele 1 continua existindo, módulo quadrado vai te dar essencialmente 1, e aí você vai ter radiação naquela direção que é sobre o eixo X. Mas, enfim, essa distância L aqui ela pode ser variada e aí você vai ter uma mudança do diagrama de radiação de acordo com essa equação aqui. Então, fica como exercício o seguinte: faça o gráfico
D em π sobre 2 de φ para valores, vários valores, né? De 2πl sobre lambda, ou seja, efetivamente dl sobre lambda, né? Ou seja, dl sobre lambda. E aí você pode verificar o comportamento de aonde que acontece o máximo em termos de ângulo e fazer essa análise adequadamente. Se você tem o gráfico, você pode varrer L sobre lambda e inclusive plotar, por exemplo, o d π sobre 2 no ângulo zero em função de L sobre lambda. Faça esse gráfico aqui, ó, para φ igual a zero em função de L sobre lambda. Para cada L sobre lambda, você pode fazer o gráfico dessa quantidade aqui. E para φ igual a zero, você pode observar o comportamento que vai ter aqui com máximos e mínimos acontecendo. Não sei o que vai dar aqui, mas você tem que fazer isso como exercício, essa ideia central aqui. Tá? Para o dipolo, aliás, para a antena refletora de canto, a expressão principal é essa aqui, aquela do fator de arranjo. Acho que a ideia está bem entendida. Tá? Então, para cada valor de L sobre lambda, o gráfico muda, não faz muito sentido você ficar tentando esboçar um único gráfico aqui, colocando para L igual a tanto, vamos colocar aqui o valor de φ, fazer esse gráfico na mão aqui, é um trabalho bastante desgastante, mas em geral você vai ter algo assim, ó, dentro deste intervalo aqui, se você escolher bem o L, você vai ter um diagrama de radiação que vai fazer isso aqui, ó, mais ou menos. Tá? Se você quiser o máximo, aqui é o eixo X, desculpa, se você quiser o máximo ao longo do eixo X, e você escolher valores não tão grandes assim, de tal maneira a satisfazer a condição de máximo muitas vezes, você vai ter algo assim. Ou então, a depender do valor, você vai ter um lóbulo principal e alguns lóbulos laterais. Então, as coisas vão... que não está aparecendo muito bem com essa caneta em vermelho. Deixa eu ver se eu consigo fazer melhor isso. Então, você vai ter gráficos em relação ao XY, aqui ao plano XY, que é o diagrama de radiação, e é importante, né, no MATLAB, se você usar, ou talvez no Octave também, o comando tem o comando polar, aí você consegue rapidamente plotar isso aí. Os diagramas de radiação, eles vão ficar parecendo algo mais ou menos assim, olha, para uma certa condição, algo assim, né? Se você mudar a condição, você pode ter, isso aqui é tudo função de K de L sobre lambda, né? Uma outra condição de L sobre lambda, você vai ter um gráfico que pode ficar assim, com os lóbulos espalhados aqui, lateralmente, condição em que para φ igual a zero, você tem essa conta dando zero, os lóbulos têm que ter espalhados lateralmente. Então, essa aqui tem o máximo em φ igual a zero, essa aqui não tem. E é claro, você pode encontrar outras, varrendo o KL, né, ou seja, o L sobre lambda, outras situações em que você vai ter um máximo em lóbulos secundários aqui. Mas tudo tem que ser plotado dentro desse intervalo aqui, ó. Só existe o mundo para esse tipo de problema é entre menos π sobre 4 e mais π sobre 4 na variável φ. Então esse é um exercício importante que você faça. A outra situação de interesse com um refletor de canto, digamos assim, tá? É o seguinte, outro exercício. Resolva o seguinte problema. Eixo, vou chamar aqui de X, vou chamar esse aqui de eixo Z, certo? Esse é o eixo Z. Eu tenho um refletor aqui, eu tenho outro refletor aqui, ó. Tá? Então,
o universo só existe aqui, para Z positivo e X positivo. Só que, ao invés de colocar a antena orientada paralela aos planos, eu vou colocar uma antena que ela é sempre, ó, o eixo Z é o paralelo ao fio. Tá? Eu vou colocar a antena transportando uma corrente I paralela ao eixo Z. Distâncias aqui, né? Eu preciso simplesmente indicar as coordenadas aqui. Então, as coordenadas desse ponto, com as coordenadas desse ponto, você pode calcular todas as imagens. Esse ponto aqui teria uma coordenada 0 para y, teria uma coordenada, uma certa altura h em x e uma certa distância d em relação a z. Ou, vai, hx e hy aqui. Hx e hy, ou lx e ly, como hz, né? Como você preferir. Então, isso aqui seria o hz e essa aqui é a distância do plano em relação ao eixo z. Em relação ao plano que está colocado em zy aqui, né? Então, essa seria uma situação. Esse é um problema de interesse. Novamente, você tem 4 imagens. Eu só vou lembrar o seguinte, tá? Você vai ter a antena verdadeira aqui, uma imagem aqui, esse plano aqui, ó. Esse plano faz com que essa imagem tenha corrente no mesmo sentido, mas aqui você tem a corrente no sentido contrário. E aqui, novamente, né, ela repete daqui para cá e inverte entre esses dois. Então você vai ter esse aqui é o objeto real e 4 imagens. Esse aqui é mais, esse é mais, esse é menos, esse é menos. Tá? Então é diferente da situação quando você tem o dipolo paralelo aos dois. Aqui o dipolo não está paralelo aos dois, ele está paralelo a esse plano e perpendicular a esse. Então ele é uma condição mista em relação ao problema que acabamos de resolver. Tá? Então essa é uma situação de bastante interesse. E uma outra situação de interesse seria essa aqui, olha. Esse aqui seria o 1, o 2 seria o seguinte. Mesma coisa. Vamos usar agora, só que ó, a mudança de coordenadas aqui, ó. X e Y de novo. Agora a gente vai colocar um plano aqui, outro plano aqui. E aí você vai fazer o seguinte, olha. Uma, duas. Você pode generalizar para N. Eu vou colocar para duas apenas. Duas antenas. Uma apontando a corrente para cá e a outra também. Então, as duas estão em fase e você pode imaginar aqui o que vai acontecer. Então, essa aqui é um conjunto de coordenadas, esse aqui é outro conjunto de coordenadas. Você vai ter aqui, ó, dois objetos reais, duas imagens aqui, duas imagens aqui, duas imagens aqui, ou seja, 2, 4, 6, 8. Esse aqui é um arranjo de 8 elementos. Esse aqui continua, caso anterior, continua sendo um arranjo de 4 elementos. Mas esse aqui você vai ter 8. Coloque mais uma antena aqui, você vai ter 3 vezes 4, 12, e assim sucessivamente. Por que que esse problema aqui tem um certo interesse? Esse problema número 2 aqui tem a ver com antenas usadas em HF para fazer comunicação ionosférica. Tá? Antenas em HF, você constrói normalmente um plano refletor aqui. Na frente desse plano, você coloca um conjunto enorme de dipolos arranjados na frente desse plano. Essas estruturas podem chegar a 100 metros de comprimento, então não são estruturas pequenas, por vários metros também de altura, onde lá nessa malha de fios suspensos, na verdade, né, você tem um conjunto de fios suspensos, você coloca dipolos horizontais, o eixo X é o eixo horizontal, o eixo Y é o eixo vertical, você coloca um conjunto de dipolos horizontais, tá, em relação ao solo, e aí você pode, se você olhasse de frente, você teria algo assim, ó, lá atrás está a malha, e aí você tem vários dipolos arranjados aqui. Vários. E isso aqui te permite você manobrar o ângulo de incidência lá e com detalhe, né? Aquele lóbulo
que apareceria, se você não tivesse esse plano, apareceria para lá, ele vai reforçar o lóbulo que vai estar no ângulo correto para atingir a ionosfera. Então, é um problema com planos refletores. Esse plano aqui de baixo ele aparece por conta do solo, normalmente, tá? Então, é um efeito do terreno em geral, mas também você pode fazer uma malha aqui, mas é um problema com arranjo de antenas. Esse plano é um plano condutor construído, e esse plano aqui é por conta do próprio terreno, que em geral você pode ter uma malha de aterramento, tudo mais lá também construído. Então, esses são dois problemas aí para você trabalhar com. Essencialmente, o que você trabalha nesses exercícios? Arranjo e a ideia do plano refletor. Tá? Não são os únicos possíveis, mas em termos de exercícios, mas se você entender como faz isso aqui, tá? E aí eu peço que aqueles que têm o maior interesse, aliás, a todos, na verdade, façam esses trabalhos no computador, fazendo gráficos através de um software, faça uma planilha e faça o gráfico. Essa essencialmente é a conta, é o trabalho que você tem que fazer para calcular os diagramas de radiação, os ganhos máximos, para onde que vai o máximo e tudo mais. Então, essencialmente, nós encerramos essa etapa de antenas filamentares com antena refletora de canto. Espero que a ideia central tenha sido compreendida. Tá? Temos que falar ainda de antenas de abertura, que é uma teoria bastante rica também, e isso será feito nos próximos passos. Até lá!